Na história antiga, pensadores do século XX questionaram se a ciência conseguiria explicar todos os fenômenos e as interpretações humanas do mundo. Dessa forma, surgiu o existencialismo e a fenomenologia, que são vertentes do pensamento que buscam compreender o homem como um ser único, valorizando a sua individualidade. Na psicologia, essa abordagem interpreta o homem pelo que ele é, pelo que ele sente ou define o momento atual e os seus significados. Focando nessas individualidades, alguns assuntos existenciais são debatidos e por isso devemos entender o que a situação significa para cada um e não ficar tentando adivinhar os porquês, o passado ou as influências, já que cada fenômeno possui significados e impactos diferentes para cada indivíduo. Um exemplo disso pode ser encontrado no transtorno obsessivo-compulsivo, onde há uma grande alteração da vida cotidiana, onde o ser está em constante conflito com a compulsividade em praticar as manias. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a visão da fenomenologia existencial sobre o TOC. O TOC é um transtorno que se enquadra dentro dos transtornos de ansiedade, de forma que se caracteriza por obsessões que surgem através de ideias, pensamentos e imagens recorrentes que causam um certo incômodo. Um sujeito obsessivo se torna refém da sua própria fobia, o que faz com que ele não consiga lidar com seu próprio medo, pois o centro do seu transtorno está em si mesmo, o que gera os rituais e tarefas que têm como objetivo diminuir o medo e a angústia que essa pessoa sente. Eu queria ser curada, eu queria que descobrissem um jeito de tirar isso de mim, porque eu não tenho domínio sobre isso, o toque me domina e eu não consigo dominar, tirar isso de mim. Isso ocorre através da compulsão dos comportamentos repetitivos, já que ao mantê-la, a ansiedade pode ser diminuída. E com isso, a necessidade de evitar que alguma situação considerada negativa para o indivíduo diminua também. Rituais em certos horários, como na hora de dormir e comer, a simetria na organização de objetos e a preocupação irracional com a limpeza, contaminação e doenças, além de superstições como precisar realizar uma tarefa um certo número de vezes para que nenhuma situação negativa aconteça, são exemplos de uma pessoa que convive diariamente com um transtorno obsessivo compulsivo. Com o TOC, a naturalidade e a espontaneidade das ações da vida de um obsessivo se perdem, e o transtorno pode ganhar tanto espaço que pode por vezes dominar a vida de quem sofre com ele, fazendo com que o ser deixe de explorar as suas possibilidades. Nesse contexto, a vida de um obsessivo é levada de uma maneira arrastada, e o seu direcionamento para o futuro fica impossibilitado, já que a sua visão de mundo é modificada pelo seu transtorno. Eu não consegui descobrir quem sou eu, quem é o TOC. Parece que são duas pessoas numa só. 90% da minha vida foi em cima da doença. E eu me descaracterizei muito como pessoa por conta disso. O vir a ser torna-se então algo duvidoso, já que as ações não acontecem em totalidade e são insuficientes para o obsessivo, que acaba criando atos confirmatórios para se situar, como o estalar dos dedos ou o piscar dos olhos. Ou então a criação de pensamentos negativos e preocupações excessivas que acabam atrapalhando o seu cotidiano, a sua relação consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Portadores dessa patologia tendem a ser muito controladores em relação a coisas que podem ou não acontecer, o que acaba levando uma rigidez enorme para a sua vida. Além disso, a obsessão tem um caráter de obrigatoriedade, já que ao mesmo tempo em que o sujeito obriga, ele se vê na obrigação de continuar a ter comportamentos obsessivos, o que faz com que a sua liberdade seja limitada e que esse indivíduo sinta cada vez mais uma cobrança de nunca cometer erros. O obsessivo se sente incomodado pelo fato de sempre existir uma dúvida em torno de qualquer tarefa, porque de fato ele não sabe se realmente a cumpriu, e isso acaba trazendo muita insegurança e um certo tipo de paralisação. Um dia, eu estava na Marginal aqui em São Paulo, eu fiquei quase durante 3 horas subindo e descendo a ponte de carro. Então quando eu chegava numa alça da ponte, na outra alça vinha um pensamento assim: como que você fez a curva? Será que você machucou alguém? E ele precisa desse controle para se sentir seguro e para sanar as suas dúvidas. E por isso há essa necessidade em verificação a todo momento. Segundo a fenomenologia, a angústia é considerada algo próprio do ser humano, a partir do momento em que ele tem liberdade, onde ele faz as suas escolhas e lida com a responsabilidade de seus atos. No TOC, isso acontece quando o indivíduo nega suas possibilidades,
começa a agir com inautenticidade e tem medo de cometer erros. Isso os coloca num estado de extrema angústia, onde eles não conseguem tomar decisões intencionais e passam então a ver o mundo de uma maneira distorcida. Chegou uma época da minha adolescência para a idade adulta, eu tinha muita mania de contaminação. Para você ter ideia, eu cheguei num ano fazer 4 exames de HIV. Por mais que eu fizesse os testes e tal, para mim eu tinha doença. Pessoas com TOC lidam com situações que não podem evitar e expressam comportamentos que preferiam não ter, porque por vezes podem ser prejudiciais. O psicólogo existencial deve entender a subjetividade de cada um, levando em conta que cada ser é único e que não há uma fórmula para se chegar a um diagnóstico. Além disso, o terapeuta deve permitir e incentivar a autonomia do sujeito. Levando isso em conta, o paciente com TOC não é uma vítima passiva, e considerá-lo assim pode ser um pouco problemático, já que nesse contexto o cuidado com o outro pode parecer controle, com aquele que cuida julgando o que é melhor ou ideal para o outro. O que precisa acontecer é a busca por um cuidado que permite colocar o outro diante das suas possibilidades, permitindo assim a sua liberdade de existir. Falando de patologias, na medicina os sintomas são muito importantes, porque é a partir deles que são feitas as análises e os diagnósticos dos pacientes. Mas quando falamos de questões psíquicas, esses traços são mais incertos. Se existe uma busca por sintomas, a situação se padroniza, e o que vemos é a busca para encaixar o paciente em alguma doença, ao invés de entendê-lo, perdendo assim a compreensão que precisa existir. Em alguns modelos que usam os sintomas como base, pode ser que o fenômeno que se apresenta se perca, já que o analista está em busca de sintomas. O fenomenólogo utiliza o modelo perceptivo, que tem como foco os fenômenos que possibilitam vários modos de vida. A psicopatologia fenomenológica vai buscar entender como as coisas são para aqueles que precisam lidar com as questões psicopatológicas. Um aspecto sobre as psicopatologias que merece um pouco de nossa atenção é a questão da medicalização e em como ela pode afetar a existência. Mesmo sendo utilizada, ela pode fazer com que a vivência do sujeito seja limitada e que ele perca sua liberdade de escolha em alguns contextos. Então, é preciso ajudá-lo a entender todo o cenário e conduzi-lo por um caminho onde possa achar uma forma mais leve de viver a vida, utilizando da medicalização somente em casos extremos ou quando muitos recursos já tiverem sido usados sem sucesso para melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Diferente da doença, que busca interpretar os sintomas para achar a cura, no fenômeno, o paciente deve ter participação da cura, tanto do que ela é, quanto do que ela trará. The first time I saw her, everything in my head went quiet. All the tics, all the constantly refreshing images just disappeared. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments. Even in bed, I'm thinking that lock the door yet, wash my hands yet, lock the door yet, wash my hands yet. When I saw her, the only thing I could think about was the hairpin curve of her lips, or the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek. I knew I had to talk to her. I asked her about 6 times in 30 seconds. She said yes after the third one, but none of them felt right, so I had to keep going. On our first date, I spent more time organizing my meal by color than I did eating or fucking talking to her. But she loved it. She loved that I had to kiss her goodbye 16 times or 24 times if it was Wednesday. She loved it took me forever to walk home because there are lots of cracks on our sidewalk. When we moved in together, she said she felt safe, like no one would ever rob us because I definitely locked the door 18 times. I'd always watch her mouth when she talked, when she talked, when she talked, when she talked, when she talked. When she said she loved me, her mouth would curl up at the edges. At night, she'd lay in bed and watch me turn all the lights off and on and 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 off. She'd close her eyes and imagine that days and nights were just passing in front of her. Some mornings, I'd start kissing her goodbye, but she'd just leave because I was making her late for work. When I stopped at a crack in the sidewalk, she just kept walking. When she said she loved me, her mouth was a straight line. She told me I was taking up too much of her time. Last week, she started sleeping at her mother's place. She told me that she shouldn't have let me get so attached to her, that this whole thing was a mistake. But how can it be a mistake that I don't have to wash my hands after I touch her? Oh, it's not a mistake. It's killing me. She can run away from this and I just can't. I can't go out and find someone new because I always think of her. Usually, when I obsess over things, I see germs sneaking into my skin. I see myself crushed by an endless succession of cards, and she was the first
beautiful thing I ever got stuck on. I want to wake up every morning thinking about the way she holds her steering wheel, how she turns shower knobs like she's opening a safe, how she blows out candles, 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 blows out. Now, I just think about who else is kissing her. I can't breathe because he only kisses her once. He doesn't care if it's perfect. I want her back so bad. I leave the door unlocked. I leave the lights on.